Brasilianos e brasilianas, tudo bem? Vou contar para vocês a, a história do que aconteceu nos meus últimos 2 anos. Eu vou revelar o segredo para vocês do que transformou, tá me transformando como pessoa, tá transformando a minha vida. E, enfim, eu vou contar aqui esse segredo do que tá acontecendo comigo nos últimos 2 para 3 anos aí, 2022 para agora 2024, que é quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Tô gravando esse vídeo dia 2 de outubro de 2024, né? Enfim, e eu quero te contar a história, né, mostrando aí como foi difícil, o que eu sofri, que eu ainda sofro, só que bem menos agora, para conseguir as transformações e fazer as mudanças que eu precisava fazer na minha vida. Tanto no meu trabalho, tanto no relacionamento, tanto nas amizades, tanto nos ambientes, nos locais, na moradia, enfim. Eu vou contar para vocês tudo, tudo mesmo, da forma mais resumida possível, claro, para não ficar chato esse vídeo, mas para que você possa saber o que de fato, né, vem acontecendo comigo nesses últimos 2 anos, ou por assim, 2 anos para ficar mais fácil de explicar. E foi grande, não foi pouco não, o sofrimento foi grande, porque você imagina você ter que parar de executar um trabalho que você tinha que dar continuidade dele na sua cabeça, e você parar porque você acaba tendo a percepção de que não é o melhor caminho que você está seguindo. Apesar de ser um bom trabalho, ser uma boa coisa que você está fazendo, mas não é o melhor caminho que você está seguindo. Apesar de você ter dinheiro e você está recebendo por isso, você está ganhando relativamente bem, mas você não está fazendo a melhor coisa para você, a melhor coisa para sua família, a melhor coisa para os seus filhos, no meu caso para as minhas filhas, e a melhor coisa para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Quando você segue num plano desse que você desenhou, apesar de não ser o melhor plano para sua vida, você acaba fazendo merda, fazendo besteira, enfim, você acaba errando. Então, quando você consegue elevar o seu entendimento para uma condição onde você percebe que você não está no caminho certo, aí vem a dor de ter que parar de fazer aquilo que você estava fazendo e mudar de rota. Mudar de rota porque a rota que você está indo, lá no final, você começa a perceber que não é o ponto de chegada onde você gostaria de chegar. Então, eu fiz isso, parei um trabalho que eu vim investindo tempo, dinheiro, noites de sono mal dormidas, enfim, todo o esforço necessário para dar certo estava dando certo, estava avançando, mas eu parei. Parei porque não era o melhor caminho, então eu precisava rever isso. E mais do que isso, eu acho que você talvez já sofreu ou sofre coisas parecidas do que essa que eu acabei tendo que enfrentar nesses últimos 2 anos. E esse enfrentamento ele só foi possível ser realizado porque eu busquei a base necessária para me desenvolver emocionalmente, para conseguir suportar o sofrimento que eu sofri, que certamente muitas pessoas sofrem até mais do que eu, né? E o pior, para manter a rota que ela desenhou e que no final é provável que não vai ser a melhor rota, porque muitas pessoas não conseguem enxergar se o que estão fazendo faz bem ou não para suas necessidades emocionais, tá? Então eu tive que mudar a rota. Vou contar para vocês como foi isso. Talvez vocês sofreram mais do que eu já sofri, mas de uma maneira ou de outra, pouquíssimas pessoas conseguem conquistar aquilo que eu estou conquistando. Então vou te mostrar aqui o que eu fiz, quais os segredos que eu tive que conhecer para poder mudar de rota e chegar aonde eu estou. Agora que não está nada ruim. Garanto para vocês que nesses 2 anos eu saltei alguns anos à frente em todos os objetivos que eu tinha. E que pelo caminho que eu estava indo ia ser muito mais longo, ia ser muito mais doloroso do que a dor que eu sofri para fazer essa mudança. E essas mudanças positivas aconteceram para mim nas minhas finanças, aconteceram para mim no meu trabalho, aconteceram para mim no meu casamento, no meu relacionamento com minha esposa, né, que conhece a Ângela, enfim. E também melhorou muito a relação com as minhas filhas. Então, não foi fácil, não está sendo fácil,
mas está sendo possível e garanto para vocês que vale a pena e pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, porque para mim foi difícil, que tem bastante força de vontade, assim talvez como você, mas chegar a esse ponto tão rápido e mudar a rota tão drasticamente quanto eu tive que mudar, eu acho que vale a pena aí vocês conhecerem isso que eu tenho para falar, tá? Então, eu fiz até algumas anotações aqui para não deixar escapar nada desse vídeo. Eu quero que esse vídeo seja bem legal para você, para que você possa aí entender de onde eu venho e para onde eu vou e como estou indo, né? Eu acho que isso é legal, né? Então, você vai poder descobrir agora como eu estava antes, como eu estou hoje, depois da pandemia de 2020, porque eu acredito que as mudanças realmente começaram a acontecer a partir do momento que eu tomei algumas atitudes a partir da pandemia de 2020, a Covid-19, né? Então, quem me acompanhou deve estar, ou quem me acompanha, né, que tem muitos alunos, muitos amigos, muitos profissionais, muitos concorrentes, inclusive, que estão aproveitando disso para ampliar o seu alcance, né, dentre aqueles clientes inventando coisas. Enfim, eu vim aqui também, acho que vai servir para esclarecer algumas dúvidas que eventualmente estejam pairando aí ou sendo propagadas por aqueles que não queriam que eu avançasse. Então, a gente sempre tem a torcida a favor daquilo que a gente está realizando e tem aqueles que são da torcida do contra. Opa, até agradeço eles, porque são eles que nos motivam a repensar as rotas que a gente traça, né, e do que a gente está fazendo e para onde a gente está indo. Então, se eu conseguir, você consegue. E se você conseguir imaginar tudo que melhorou aqui na minha vida, o que eu fiz para isso, você vai realmente ficar surpreso, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma das anotações aqui e já te comentar, eu perdi elas aqui, peraí, do que aconteceu. Primeira coisa, primeira mudança que eu acho que é a mais importante de todas, que essas que estão ocorrendo e que estão aqui hoje em condição renovada. Família. A forma que eu vinha me relacionando com as minhas filhas e com a minha esposa em até 2022 era de um jeito. Era uma relação difícil. Talvez vocês enfrentem isso, por isso, ouve aí. Pouco tempo que eu tinha disponível para estar com as minhas filhas, por exemplo, eu ficava tentando fazer desse pouco tempo um tempo útil. E útil para quê? Dentro da minha escala de valores, para educar. Afinal de contas, somos pais, precisamos educar os nossos filhos. E para educar os nossos filhos, a gente tem que corrigir rotas que a gente está vendo que estão incorretas, comportamentos que estão incorretos. Só que eu não percebia que o meu tempo era pouco, e por ser pouco, eu não conseguia usar ele de forma prazerosa com as minhas filhas. Eu usava ele de forma impositiva, de forma a educar, né? Seja de um jeito ou de outro, cada um tem o seu jeito de educar, eu tinha e tenho o meu jeito de educar, mas eu priorizava isso ao invés de tornar o tempo útil de lazer. Porque se eu tornasse esse tempo pouco, escasso, em um tempo útil de lazer para educar as minhas filhas, eu não iria educar elas da forma necessária e provavelmente, né, é o que a gente vê em várias famílias acontecendo, eu permitiria que elas crescessem com padrões distorcidos de comportamento, chegando à condição de serem adultas, né, pessoas adultas, ruins para a sociedade, ruins para elas mesmas. Então, entre escolher ser o pai legal, o pai camarada, naquele pouquinho tempo que eu tinha para ficar com elas, ou ser o pai educativo, aquele que preparasse elas de forma melhor para o futuro, eu estava optando por educar. E quando eu fazia isso, eu deixava de ter o tempo de qualidade. Ah, mas as pessoas falam, mas tudo bem, você tem que dividir isso. Conversa, porque você não consegue dividir isso de uma maneira fácil. Por que você não consegue dividir isso de uma maneira fácil? Porque o tempo é pouco. Não é suficiente nem para o básico da educação, por exemplo, na opção que eu fiz, e não seria também suficiente para o lazer, para o prazer de estar com as filhas, de as filhas estarem com o pai, com a mãe, enfim. É um dilema. Então, quando você tem pouco tempo para isso, você tem um problema. E o que eu consegui nesses 2 anos? Mudar completamente isso. Hoje, eu tenho 10 vezes mais tempo para estar com elas do que eu tinha 2 anos atrás. E isso me permite
a gente entrar numa nova fase da nossa vida, onde aquela carga que eu tinha acumulada de ter que educar elas, dar direção para elas e tudo mais, eu já esvaziei essa necessidade ao ponto agora de estar pronto para mais tempo de qualidade, para mais tempo de lazer, para mais tempo de passeio, para mais tempo de não fazer nada, só estar junto com elas, no caso. Percebe uma grande mudança? Essa eu acho que é uma das mais importantes que eu tive nos últimos 2 anos. E eu vou te falar aqui como você pode fazer isso na sua vida de forma muito simples. Muito simples. Vão ser 3 atitudes que você vai precisar tomar, com base, é claro, para não errar. Porque às vezes a gente acelera na ação, mas não tem direção. E aí vira frustração. Então esse é o primeiro ponto, família. Então, posso dizer que hoje a gente aproveita muito mais o nosso tempo e que a gente tem o nosso tempo com muito mais harmonia, coisa que a gente não tinha antes, porque o pouco tempo que eu tinha fora do trabalho era para cobrar a educação da minha esposa sobre elas, ou para tentar impor uma educação, né? Tentar pôr limites ou condições para que elas se tornassem cada vez mais filhas e pessoas melhores. Então, esse foi um ganho. O segundo ganho, hoje eu ganho 10 vezes mais. Já tinha falado isso algum tempo atrás para algumas pessoas. E esse ganhar mais não significou trabalhar mais. Veja, na primeira conquista de tempo a mais com a família, eu deixei de trabalhar tanto quanto eu trabalhava e hoje eu ganho mais. Então aquela história que tempo é dinheiro, tempo é conversa. Tempo é dinheiro se você souber aproveitar ele, se você gastar menos energia em cima de atividades que dão resultados. Porque se você trabalha em cima de atividades que não dão resultado, não vai ganhar dinheiro, vai ganhar muito pouco. Ainda que você esteja em cima trabalhando fazendo trabalhos que geram resultados, o caminho não o tempo é dinheiro. A inteligência aplicada sobre o tempo, sim, faz mais dinheiro. Porque só trocar tempo por dinheiro você tem limite, você só tem 24 horas por dia. O Elon Musk só tem 24 horas por dia. O dia do Steve Jobs era 24 horas por dia. O dia do Warren Buffett é 24 horas por dia. Então, se o tempo é dinheiro para eles e o tempo é dinheiro para você, por que eles têm mais do que você? Por que eles têm mais do que eu? Eu peguei o jeito da coisa. O negócio está melhorando. Como eu disse, tenho 10 vezes mais tempo com a minha família. Tempo que eu digo calculando mesmo, horas. Antes eu tinha por semana, talvez 10 horas, 12 horas de tempo de qualidade, porque no final de semana elas iam para suas atividades, né, para suas coisas particulares, ou encontros onde eu não estava participando, porque ou eu tinha trabalho, ou porque eu não podia ir, enfim. Ou porque simplesmente eu precisava de tempo de paz. Então, esse tempo que eu tinha antes, talvez aí em torno disso, mas de 10 a 15 horas. Hoje, eu posso dizer que eu tenho quase 100 horas da semana com elas, ou seja, é o tempo todo praticamente com elas. Pô, mas você não trabalha, se a semana tem 44 horas, 8 do dia, eu tenho mais tempo sim com elas. Dividindo entre elas, dá isso. O pai está presente, mais tempo. O marido está presente para a esposa, mais tempo. Então, a questão agora que a gente vem ajustando é as rotinas delas para que a gente aproveite ainda mais isso. Então, finanças, hoje, 2 anos depois das mudanças, ganho 10 vezes mais. Ah, Roberto, mas e os problemas que você tem de finanças e tudo mais, você já resolveu? Eu vim falando para alguns, quem buscar aí nas minhas postagens, nos vídeos, ou que acompanhou alguma coisa que eu postei há 1 ano e pouco atrás, eu já vinha mencionando que eu estava resolvendo meus problemas. E os meus problemas estavam incluindo problemas financeiros. Então, mudar a rota não significa que os problemas acabam só por isso, muito pelo contrário. Você acaba resolvendo os problemas com mais inteligência, porque você não está no olho do furacão, você sai do olho do furacão, olha a direção para onde o furacão está indo e tira aquilo que é possível da frente para não ficar sendo prejudicado pelos ventos fortes que passam, né, ao redor do olho do furacão. Então, quando você está dentro, você não sabe exatamente para onde ele está indo, mas quando você está fora, você vê a rota e você consegue se prevenir. E prevenir por quê? O mundo é cheio de injustiças. O Brasil, em 2022, para mim, que estudei, né, a parte de política, liderança política, gestão pública, conhecia de comportamento humano, conhecia de comportamento de multidões, psicologia de multidões, enfim, estava investindo tempo para aprender tudo isso.
me vinha, né, sinais claros de que para onde estava caminhando o país não seria o melhor caminho. Então, essa situação que estava acontecendo em 2022, para mim foram sinais claros que seja o meu trabalho. Por exemplo, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu trabalhava, porque eu não estou mais trabalhando com isso, com condomínios. Ou melhor, não estou trabalhando com a administração de condomínios. O Brasil estava indo para um caminho onde ser honesto ia ser motivo de riso para os bandidos, para os corruptos, principalmente na área de condomínios, que 3/3 ou 3/4 dos condomínios no Brasil, a gente fez evento, tem corrupção. Corrupção do síndico. Quando não é o síndico, é a administradora. Quando não é a administradora, é o zelador, é o gerente predial, é um conselheiro ou um morador, enfim, tem sempre alguém tentando dar um jeitinho para ganhar as coisas. E a bandeira, nesse meu trabalho que eu disse no começo que estava investindo bastante tempo, dinheiro, tendo resultado, sim, estava indo bem, não estava indo mal não, estava indo bem, com o resultado que aconteceu no final de 2022, Bolsonaro não reeleito, e eu não sou de direita, de esquerda, eu não vejo isso como um rótulo, porque isso daí é só mais uma técnica de manipulação de massas para conduzir o governo. Então, ser de direita, ser de esquerda, ser conservador, ser liberal, são só etiquetas que você assume, cola no peito, cola na testa e sai por aí dizendo, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou PT, eu sou Lula, eu sou bolsonarista, eu sou lulista, eu sou... Não, você tem que ser uma pessoa coerente, que age de acordo com aquilo que você analisa, e para analisar bem tem que ter base de sabedoria, não só informação, tem que ter base e sabedoria para poder reconhecer a informação boa da ruim e a partir daí melhorar. E por mais que eu venha aplicando, né, tempo para me aprimorar na análise das coisas, cada vez mais eu acho que eu sei pouco. Mas o pouco que eu sei, que eu tenho consciência que eu sei, hoje é possível de eu fazer o que eu estou fazendo aqui, compartilhar com vocês para que esse pouco que talvez eu saiba a mais que você, em alguma área que você ainda não se desenvolveu na sua vida, você possa também buscar e ter resultados como esse. Então, resultado com a família, com as filhas principalmente, depois resultados financeiros, resultado no trabalho e, por fim, resultado no casamento. Hoje eu tenho 10 vezes mais compreensão da Ângela, da minha esposa, do que eu tinha antes. Roberto, mas como que você conseguiu? Olha, gente, imagina o seguinte, você envolvido no trabalho, imagina que você, como eu, trabalha pra caramba durante a semana para conseguir desenvolver um pouco mais de ganho ou desenvolver um pouco mais do seu trabalho para que você possa projetar mais ganho, para que depois você possa usar esse ganho em prol da família. Aí você acaba entrando numa espiral de trabalho, o tempo é dinheiro, cai nessa idiotice de achar que trocar tempo por dinheiro é o suficiente, não é. Isso é uma idiotice, isso é uma burrice. Quem faz isso, eu recomendo que pare de fazer isso, achar que tempo é dinheiro, porque tempo não é dinheiro. Dentro do tempo você pode fazer dinheiro se o seu objetivo é fazer dinheiro. E se dentro desse tempo escasso que você tem na sua vida, você consegue fazer mais dinheiro, opa, aí é o caminho. Porque não é tempo que é o dinheiro, é a sabedoria, é a inteligência, é a informação que você ainda não tem que vai te fazer ganhar dinheiro, entendeu? Então a informação, ela está pela metade. Então isso daí era um grande erro que eu parei de acreditar e a partir daí realmente eu comecei a fazer mais dinheiro. Então esse é o primeiro ponto. Então com isso que eu ficava tentando fazer, qual era o problema que eu tinha no casamento? Chegava o final de semana, eu tinha trabalho acumulado da semana que não tinha dado tempo para terminar, seja trabalho acumulado porque eu achei ou achava que era o acúmulo que eu deveria dar conta de fazer, ou porque meus clientes achavam que eu deveria dar conta de fazer determinadas demandas dentro das expectativas deles, e eu ficava tentando me adequar a essas expectativas, seja por necessidade de pessoas dentro da minha equipe que precisavam desenvolver melhor os seus trabalhos e contavam que eu ajudasse, e quando eu ajudava eu deixava de fazer aquilo que eu tinha condições de fazer dentro de um prazo hábil e carregava toda essa carga de problemas para o meu sábado. Carregava isso para o meu domingo. Quando vinha o feriado eu ficava no dilema.
Será que eu trabalho esse feriado para ganhar tempo em cima das coisas que estão me consumindo aqui? As pendências, né? Quem não tem pendências? As pendências atrasadas no trabalho. Ou eu acelero isso no feriado, no final de semana, para ter dias melhores de trabalho. Ou eu não faço isso, vou passear, vou fazer um passeio, vou fazer uma viagem, vou não fazer nada, vou assistir filme, vou assistir série, e depois eu volto e vejo o que acontece no trabalho. Seja uma decisão ou a outra, nenhuma das duas era a melhor decisão. E quando a gente não sabe o que fazer, quando só tem essas duas opções na cabeça, a gente só consegue enxergar essas duas posições num feriado, por exemplo, no final de semana, você acaba optando ou por sofrer no trabalho ou por sofrer no seu relacionamento. E eu sofria no meu relacionamento. Por quê? Porque eu escolhi o trabalho. E quando eu escolhi o trabalho, os poucos dias e o pouco tempo que sobrava, assim como era pouco para minha filha, ficava pouco tempo para minha esposa. E aí ela tinha as necessidades dela de visitar a família, de visitar pessoas, de visitar amigos e tudo mais, e eu não podia. E eu ficava escolhendo quais compromissos ou quais pontos de necessidade dela eu poderia estar acompanhando e os que eu não poderia. E alguns deles eu deixava para trás e ela começava a gerar a incompreensão. A incompreensão vinha. Ah, você não gosta da minha família. Ah, você não gosta de estar comigo. Ah, você prefere o seu trabalho do que eu. Ou, quando eu estava cansado, que eu precisava descansar, precisava daquele meu momento de desconexão de tudo e de todos. Uns têm mais isso, outros têm menos isso. Eu era cobrado, porque eu preferia ficar em casa sozinho. Eu era rotulado aí como solitário, uma pessoa que não gosta de pessoas, quando é o contrário. Mas por eu tentar satisfazer uma necessidade minha pessoal de desconexão, isso virava um problema. Aí eu entrava num outro dilema. E aí? Eu descanso, coisa que eu preciso, mentalmente ou fisicamente, ou eu vou seguir com o plano social que minha esposa desenhou para ela. Era um problema. E aí vinham as discussões. Das discussões vinham pontos de vistas diferentes. Ela enxergava e enxerga um mundo diferente de mim. Os valores das coisas, das pessoas, dos ambientes, do que ela quer no mundo é diferente do meu. E isso lá atrás, no começo, era bom. E quando eu continuei seguindo nesse caminho, até 2022, há 2 anos atrás, eu percebi que eu estava me prejudicando. E o que era bom no passado deixou de ser bom. E é por conta disso que muitos casamentos terminam. Para aquela pessoa que você conheceu que não mudou nada, ou não atendeu às expectativas de mudança da outra pessoa, passa a não ser tão agradável, passa a não ser tão aceitável como era antes. Isso vira um problema. Então, a gente acabou com aquelas cobranças, né, de casais. Hoje ela me entende, apesar de, do meu ponto de vista, em muitas coisas ser diferente. E eu entendo ela, apesar de entender e de saber que os pontos de vista e os valores para ela também são diferentes do meu. O que a gente tem, e isso é muito bom quando você consegue fazer num relacionamento, pena que muitos não conseguem chegar a esse ponto, é de realinhar o acordo. Porque quando você começa um namoro, quando você realiza um casamento, você tem um acordo ali que você está fazendo. E esse acordo ele se desalinha com o tempo. Então precisa de um realinhamento do acordo. E uma falha, uma casca de banana, né, que está no caminho dessas relações, é a palavra adaptação. Na verdade não a palavra, mas é o significado dela. Muitas vezes quando você começa um relacionamento, ou quando você segue num namoro, num noivado, ou até no início de um casamento, você muitas vezes pega um caminho errado, que é o caminho de se adaptar a outra pessoa. Porque em algum momento alguém falou para vocês, porque disseram que Darwin disse isso, que sobrevive aquele que se adapta melhor. Eu discordaria, toda a ciência ela muda, e desse ensinamento que nos levou a muitos lugares, até hoje muita gente toma isso com base forte, aquele que sobrevive a qualquer circunstância é o que se adapta melhor. Eu digo que isso é uma mentira, porque na verdade é uma meia-verdade. Quem se adapta se força a uma situação. E quando você força algo, vamos pegar um exemplo aqui, uma engrenagem de motor que é feita de aço, que é bem diferente de uma pessoa que é feita de carne, de sentimentos, de espírito, de
enfim, é biológica. Vamos pegar aço. É frio e é muito mais forte do que qualquer pessoa. Você bota uma peça de aço adaptada para funcionar em qualquer mecanismo que seja, eu te falo, ele vai funcionar? Vai funcionar. Até que ponto? Até quebrar. Vai quebrar logo? Vai. Por quê? Está adaptado, está forçado, não está da melhor forma. Então dizer para pessoas que são feitas de carne e osso, que tem uma alma dentro delas, que tem pensamentos, que tem expectativas, falar para uma pessoa se adapta ao seu marido, se adapta à sua esposa, se adapta ao seu trabalho, se adapta ao seu chefe, é uma tremenda idiotice. Você vai cair em problemas piores do que se você rejeitasse a adaptação. Pô, Roberto, mas então o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que melhor do que se adaptar, ou seja, o único caminho ideal para você ter é a adequação. Por o seu esforço, por o seu sentimento, por a sua expectativa em pessoas, em ambientes e em tarefas que estão adequadas a você. E saber o que está adequado ou não para você envolve 2 passos iniciais. Entender se você é uma pessoa que demanda mais emoção ou é uma pessoa que demanda mais razão. Porque se você estiver demandando mais razão, porque esse é o seu jeito, ficar no meio de pessoas que demandam muita emoção é quase insuportável quando você não tem mais energia para suportar esses ambientes ou essas pessoas. Então precisa ter um equilíbrio, saber até onde é o seu limite, seja ele racional, estando no meio de pessoas emocionais ou de ambientes muito emocionais, ou se você é emocional, estando dentro de relações, de ambientes ou no meio de pessoas racionais, porque o excesso de racionalidade para quem é emotivo faz muito mal. O excesso de emoção para quem é racional faz mal, e muitas vezes isso acontece dentro dos relacionamentos. Então, vejam, mudanças drásticas, mudanças maravilhosas, rápidas e sem grande esforço. Esforço? Não. Com bastante esforço. Doloridas? Sim, porque você romper hábitos é um problema, é muito difícil. Até você trocar eles de forma completa por outros hábitos, vai um tempo para isso. Mas não é difícil fazer, acho que essa é a palavra. É dolorido, é difícil, mas é possível. É uma maneira que você consegue sim fazer se você tiver o conhecimento e o ponto de vista necessário para fazer essas mudanças rápidas. Enfim, vou parar de enrolar, assim, tentando detalhar mais, e vou para a parte prática. O que me fez conquistar essas mudanças tão rapidamente nos últimos 2 anos, basicamente foram 3 coisas. A primeira delas, estudar. Estudar mais. Não, mas não é estudar de qualquer jeito. Não é estudar pelos métodos tradicionais. Se eu tivesse que aprender sobre pessoas o que eu aprendi em menos de 6 meses, se eu tivesse que aprender o que eu aprendi sobre pessoas, o indivíduo, sobre mim mesmo, em 6 meses, que eu aprendi nesse prazo, eu levaria 5 ou 6 anos para fazer isso através de uma faculdade. Então você estudar, sim, mais, sim, ou seja, absorver mais conhecimento para dar base, né, dar lenha para a sua sabedoria. Então você, de fato, teria que buscar estudar mais, mas por métodos mais rápidos, por modelos de aprendizado mais rápido. E não é uma faculdade que permite isso, te prendendo 5 anos com, basicamente, conceitos teóricos que foram escritos antes de você começar o curso. Muitos desses conceitos, ultimamente, andam mudando, e mudando rápido. Então, se você ou esteve, né, com um investimento de tempo muito grande em psicologia, por exemplo, você já tem que mudar a sua cabeça, porque a sua cabeça, como eu vi em alguns dos alunos que estavam comigo nessas classes que eu fiz, alguns falavam que o que a gente estava aprendendo ali para fazer em meia hora, um psicólogo levava 6 meses para fazer. Há quem acredite, há quem não acredite, mas se você vê o que eu vi, certamente você vai acreditar nisso. E tem dado certo, por isso eu mudei tão rápido, ok? Então esse foi o primeiro ponto, estudar mais. O segundo ponto, que melhorou muito, assim, muito,
Eita, eu perdi aqui. Eu perdi, mas eu vou falar assim mesmo. Tava aqui para falar de uma forma mais legal, mas não deu. Espera que eu vou mudar a posição do vídeo.